Vamos ler, irmãos, Salmo 136. Eu vou ler a primeira parte de cada versículo e peço aos irmãos a gentileza de lerem a segunda parte, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, aquele que conduziu seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne. Juntos, tributai louvores, Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura. Nos alegramos, Senhor, na tua presença, mais uma vez nessa manhã. Nos alegramos em ler a tua palavra. Nos alegramos, Senhor, em ouvir essas declarações da tua boca e do teu coração, que a tua misericórdia dura para sempre, que as tuas misericórdias não têm fim, que o Senhor tem prazer na misericórdia. Continua, Senhor, nos guiando na tua palavra pelo teu Santo Espírito. Guia-nos, Senhor. Entregamos a ti a nossa memória, que o Senhor nos faça lembrar daquilo que o Senhor deseja que seja lembrado. Uma vez mais, confessamos a ti a nossa incapacidade para falar e para ouvir. Por isso contamos, Senhor, com a tua grande, infinita bondade e misericórdia. Nos dirija, Senhor. Fala conosco e que esses momentos possam ser usados pelo teu Espírito Santo para moldar a vida de cada um de nós na imagem do Filho primogênito, até que Cristo seja formado em nós. É a nossa oração, nesse nome precioso, o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, uma pequena palavrinha sobre o Salmo 136, depois nós vamos entrar, como eu disse para os irmãos, nos dois últimos aspectos que nós estamos estudando sobre as ternas misericórdias de Deus. Nessa manhã nós vamos voltar então para um dos vasos do tabernáculo chamado propiciatório, tá? Mas antes de fazer isso, eu gostaria só de lembrar aos irmãos por que
por que o Espírito Santo de Deus, ele utiliza, né, fatos como esse que nós estamos vendo no Salmo 136. Né? Eu me lembro que há muitos anos atrás, um amado irmão me pediu que lesse Números capítulo 7. E se eu podia ler e ver alguma coisa que estava escrito ali, né? E eu li aqueles, né, inúmeros versículos, né? São, não me lembro exatamente, deixa eu só checar aqui para dizer para os irmãos. Números capítulo 7 são 89 versículos, contando tudo, né? Todos os versículos são 89. Irmão, é interessante, porque você pode pegar apenas um dos príncipes que fez a oferta, só pegar o primeiro, e o restante, os outros 11, é tudo igual. É tantos garfos, tantas facas, tantos pratos, tantos copos, a mesma coisa do primeiro príncipe, do segundo príncipe, do terceiro príncipe. Mas o Espírito Santo, ele utiliza 89 versículos para falar 12 vezes a mesma coisa. Não é curioso? E eu me lembro, depois de ler, né, eu voltei para o meu amado irmão e ele perguntou: o que você viu? Eu falei: nada. Só vi as letras, né, um monte de letras ali, 89 versículos cheios de letra. Você não consegue escrever nada, você não consegue tirar? Não, irmão, não consigo. E aquele amado irmão me disse assim: irmão Délcio, o Espírito Santo, ele registra a oferta de cada filho de Deus. Não importa que seja repetido. Meu irmão, nunca pense, se você está numa reunião de oração, e você fez a oração e disse: o irmão usou as minhas palavras, pronto. Você queria cantar um cântico, mas o irmão pediu na sua frente. Peça outra vez. Deus não se cansa com isso, irmão. Pode ser uma vez, duas, três, 12, para mostrar para nós que é o número completo. Completo governo de Deus. Está vendo? Aqui, irmão, não é só 12, são 26. 26. Ele podia ter lido, escrito para nós todos esses fatos que estão aqui, os irmãos viram, positivos e negativos, né? Por exemplo, ele estendeu a terra sobre as águas, é positivo. Ele fez os luminares, é positivo. Está vendo? Ele fez as estrelas para governar a noite, é positivo. Mas ele feriu o Egito nos primogênitos, esse é negativo. Esse não é bom, não é verdade? Mas a Bíblia fala: porque a sua misericórdia dura para sempre. Está vendo? Ele feriu os reis, é isso? Ele feriu os reis, Seom, né, e Og, e destruiu famosos reis, feriu reis. Está vendo? São coisas negativas e positivas, mas ele diz: em tudo isso, a misericórdia de Deus dura para sempre. Os irmãos sabem por que são 26 vezes? Porque se for apenas 5 para nós não aprendemos. Se ele repetir 10 vezes, nós não aprendemos. Se repetir 20, nós não aprendemos. Tem 26, não sei se vamos aprender. Está vendo, irmão? É porque nós somos lentos, irmão, lento. Quando Arão entrava no tabernáculo para ungir, né, os vasos, os utensílios do tabernáculo, ele podia ter ungido uma vez só, para Deus é bastante. É o sangue do filho dele. Mas ele fazia 7 vezes. Porque nós custamos aprender, somos lentos para aprender. Muito bem, irmãos, é uma palavrinha só sobre o Salmo 136, né? Salmo maravilhoso. Agora tem um trabalho para fazer com os irmãos. Como nós estamos falando sobre as ternas misericórdias de Deus, há uma peça do tabernáculo que é especial. Ela está intimamente ligada, é a mensagem de Deus, sabe? É alguma coisa visível, pública, que Deus queria trazer diante do seu povo, que nós chamamos de propiciatório, está traduzido nas nossas Bíblias como propiciatório. Mas como eu disse para os irmãos, quando eu lendo as versões e os livros comentaristas em inglês, então eu notei que algumas versões não trazem a palavra propiciatório, ela traz a palavra mercy seat,
que é um assento de misericórdia. Esse sit pode ser, você pode imaginar uma cadeira, pode imaginar um trono. Eu falei, vou dar uma pesquisada aqui Aí comecei a procurar pela concordância e digitava lá, procura essa palavra para mim e tal, e comecei a descobrir algumas coisas interessantes, que provam para nós que é perfeitamente correto traduzir a palavra do hebraico caporé, com TH no final, caporé, que é traduzido para a palavra propiciatório, está vendo? Propiciatório. E é perfeitamente correto que essa palavra seja traduzida para nós como assento de misericórdia. E aí, irmão, andando mais um pouquinho, eu ganhei um pouquinho mais de luz. É que a palavra também diz que não é apenas um assento de misericórdia, mas também diz que era um trono. Por quê? Aparece inúmeras vezes a expressão Deus está entronizado entre os querubins. Algumas traduções nossas usam a palavra acima dos querubins, mas eu examinei várias traduções de peso, como a do irmão John Nelson Darby, e tradução literal do Young, são muito boas, confiáveis, e todos eles traduzem como Deus, Ele está entre os querubins, Ele está entronizado entre os querubins. Ora, para alguém estar entronizado, ele precisa de um trono. E aí, irmão, agora nós podemos ir para o Novo Testamento, e vamos descobrir que lá no livro de Hebreus, capítulo 4, diz que nós podemos chegar com intrepidez, com toda a coragem, junto ao trono da graça. Então agora encontramos a palavra trono, está vendo? Então não é apenas um assento, mas é também um trono. E aí, irmão, nós vamos começar a ver que o que Deus fez em relação ao seu povo de Israel, relacionado com esse vaso chamado propiciatório. Está intimamente ligado. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos descobrir que o Espírito Santo usou a mesma palavra, que era o caporé do Antigo Testamento, do hebraico. Agora ele vai para o Novo Testamento e vai chamar de hilasterion. Irmão, estou erudito pra caramba, hein? Você viu? De português eu não sei quase nada, mas de hebraico e grego eu sei bastante. O caporé do Antigo Testamento, no Novo Testamento é hilasterion. Ela aparece duas vezes só, em Romanos capítulo 3 e Hebreus capítulo 9. E aí, irmão, claramente nós vemos que a palavra propiciatório, ela está no Novo Testamento. Encontramos a palavra também propiciação, mas não é a mesma coisa, está vendo? E aí, irmão, então eu quero ler com os irmãos alguns versículos, para nós, lendo aqui os versículos, claramente nós vamos ver o quadro que o Senhor montou para nós. Então, começando com Êxodo capítulo 25. Peço aos irmãos que eu havia proposto, de mostrar para os irmãos, e nós vamos fazer isso. Eu tinha trazido não sei, não dá para ver, eu sei para os irmãos, mas temos uma foto aqui do propiciatório, bem nítida, bem claro, mas por falha minha, não passei a tempo devido para o irmão. Nós vamos tentar, no máximo até amanhã cedo, vou mostrar para os irmãos, porque se você puder contemplar o que é o propiciatório em cima da arca, fica bem mais claro para a gente entender as lições que estão aqui. Irmãos, tem lições seríssimas, como eu disse para os irmãos, que agora nós estamos entrando na parte que volta para nós. Bem-aventurados os misericordiosos. Então o Senhor, Ele quer que nós sejamos misericórdios. Sede vós misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que está no céu. Acharam Êxodo 25? Então vamos começar aí com o versículo 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Então, irmão, quando a gente fala isso aqui, você não tem ideia, mas quando você vê a foto, quando você vê o desenho, sabe, ajuda realmente o entendimento. Então nós vamos fazer isso depois, tá? Versículo 19, um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Tá? Então o propiciatório é uma placa
mais ou menos, não sei se eu calculei certo, mas de 111 centímetros de comprimento por 66 de largura, que é a mesma dimensão da arca, ficava em cima da arca certinho, como uma tampa. E aí, nas extremidades, de um lado para o outro, os querubins foram ornamentados ali, foram confeccionados, um olhando para o outro, mas também olhando para baixo, onde ficava o chamado propiciatório, onde o sangue era derramado. Verso 20: os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Então as asas são bem estendidas, e eles cobriam como que protegendo o propiciatório, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltadas uma para a outra e olhando para o propiciatório. Então não somente um de frente para o outro, mas atenção voltada para baixo, para o que acontecia ali. E aí então o Senhor conclui dizendo a Moisés: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo 26, verso 34. Êxodo 26, 34. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. Irmão, está entendendo? Agora o propiciatório vai ser colocado sobre a arca, porque ela é do mesmo tamanho, da mesma dimensão, e ela tem um encaixe, ela encaixa ali, é como se ficasse hermeticamente fechado aquilo ali. Êxodo 30, verso 6. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. 31, 7, Êxodo. A tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda. Estou lendo para os irmãos todos os versículos que estão em Êxodo, que falam sobre a arca, sobre o propiciatório, como nós estamos vendo aqui. Êxodo 37, agora já é dizendo que aquilo que o Senhor ordenou para o seu povo foi feito, então é o registro de que eles obedeceram. Então capítulo 37, verso 6. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batidos fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E estavam eles de faces voltadas uma para a outra e olhando para o propiciatório. Capítulo 40. Êxodo 40, verso 20. Tomou o testemunho e o pôs na arca. Os irmãos sabem, o testemunho que está falando aqui são as 2 tábuas da lei. E colocou dentro da arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Agora Levítico, capítulo 16. É o livro seguinte, Levítico 16. Vamos saber aqui, esse capítulo, praticamente ele é o centro, é o capítulo que divide para a direita e para a esquerda, de 1 a 15 e do 17 até o final do livro de Levítico, e fala exatamente sobre o dia da expiação, o dia da expiação. Irmão, esse é um capítulo tão tremendo, tão maravilhoso, nós estamos caminhando para o cumprimento desse dia da expiação. Há uma festa em Israel chamada Festa da Expiação, está vendo? 4 festas se cumpriram até os dias do Senhor Jesus e quando ele subiu para o Pai: Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Pentecostes foi a descida do Espírito Santo quando a igreja foi formada, quando a igreja nasceu. Mas, irmão, passou um longo período. Você imagina, vamos dizer lá desde o ano 30 e alguma coisa, 30 e poucos,
até chegar agora, né? Não posso garantir para os irmãos, no meu coração eu creio que a festa das trombetas, né? Como está lá no Levítico 23, entre a quarta festa e a quinta, há um período maior de meses. Não há essa diferença entre Páscoa, Pães Asmos, Primícia e Pentecostes. É uma quase atrás da outra. Mas quando chega na quinta, há um espaço bem grande. É como se o Senhor estivesse dizendo, olha, entre o cumprimento da quarta festa, que é Pentecoste, a formação da igreja, o nascimento da igreja, e a quinta, que é a festa das trombetas, vão se passar muitos anos, muitos séculos. E aí você imagina, do ano 30 e pouco, até chegarmos, alguns acham que foi 1918, quando foi assinada a Declaração de Balfour, na Inglaterra, e os judeus poderiam voltar para a terra. Eles não quiseram obedecer, não quiseram tomar o privilégio, caíram nas mãos do Hitler. Mas outros irmãos creem que essa trombeta, irmão, começou a tocar em 1948. Alguns acreditam que ainda não está tocando. Eu particularmente creio que essa trombeta já está tocando. As duas trombetas de prata que eram tocadas para reunir o povo de Deus e para avisá-los que a batalha, para que eles pusessem em marcha. Então, irmão, o povo está se juntando lá em Israel, cada dia, mais gente chegando em Jerusalém. Irmão, se nós estamos vivendo o cumprimento da festa das trombetas hoje, você pode ver lá, era dia 1º do 7º mês. E aí vem a festa da expiação, que é isso que nós, em Levítico 16, e está também no Números, Levítico 23, está vendo? Você vai notar que há apenas 10 dias. Dia 1º, trombetas, dia 10, expiação. Sabe o que é expiação, irmãos? É a conversão da nação de Israel. O dia que ela for cumprida, a palavra de Deus diz que uma nação vai nascer num só dia. Isaías mencionou isso. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus descer do trono, ele vem até as nuvens invisível. Mas agora ele desce das nuvens até o Monte das Oliveiras. Quando ele descer das nuvens até o Monte das Oliveiras, a palavra de Deus diz em Mateus que aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Está vendo? E ele diz, todas as tribos da terra verão. Irmão, é impressionante como se muda as palavras na nossa tradução em português e traz uma série de problemas. Algumas traduções dizem, traz todos os povos. Totalmente errado, irmão. Totalmente errado. Deus não está falando dos povos, está falando das tribos. Todas as tribos de Israel, onde houver alguém que pertence a uma das 12 tribos, eles verão aquele a quem traspassaram. Irmão, num abrir e fechar de olhos, toda a nação de Israel se converterá. É o que Paulo falou, Romanos capítulo 11, virá o libertador de Sião e todo Israel será salvo. Tem uns irmãos que chegam e dizem, irmão Deus, mas esse todo aí não é todo não, para mim é só 90%. Irmão. Então traduz para mim João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito para quê? É 90%, irmão? Não, aqui é 100%. Irmão, não consigo entender isso. A palavra no grego é panta, P-A-N-T-A. Como é que você vai mudar? Irmão, você lê Zacarias 12, 13 e 14, não me lembro exatamente se é no 13 que ele fala especificamente, né? Que cada família de Israel, a família de Davi, a família de Natã, a família de Zadok, cada um vai sair para um canto para chorar, lamentar, porque eles mataram o seu Messias. Aí o irmão sabe o que vai acontecer, não é? É isso que nós estamos pregando aqui, ó. A grande, eterna misericórdia de Deus que dura para sempre. Então, irmãos, só um parênteses aqui do Levítico 16, não é? Vamos ler o versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Agora está falando que é do santo dos santos, para dentro do véu, aquele véu que separava o lugar santo do santo do santo. Irmão, abre um parênteses aqui, para dizer para vocês, essa foto foi tirada de um livro em inglês, que eu comprei há poucos anos atrás, acho que 35 anos atrás. Não se assuste, porque eu só tenho 10 mais do que isso. Então, irmão, fotos, um irmão que fez uma réplica
do tabernáculo utilizando o material que é mencionado lá: ouro, prata, bronze, madeira, tudo. Ele fez direitinho, tá? E publicou isso num livro. Eu tirei isso aqui, então o irmão pode ver, eu sou bem antigo, o meu aqui ainda é transparência, ó, sabe? Hoje o negócio do pessoal é tablet e data show, tá? Evangélico envolvido com show, aquela coisa todinha e tal. Para mim eu sufoco isso, né? Estou contando com a ajuda dos irmãos aqui para a gente poder. Os irmãos vão ver amanhã a foto. Irmão, eu tenho essas fotos, posso mandar para os irmãos, tá? Você pode também adquirir no formato pequenininho um livretinho que é publicado pelos irmãos lá de Diadema. Não me lembro se é Leituras Cristãs, alguma coisa desse tipo. Mas eles publicaram um livretinho tirado com essas fotos que chama A Casa de Ouro. A Casa de Ouro, sabe, irmão? Irmão, é de tremenda importância você conhecer o tabernáculo, irmão. Há um irmão que disse que o cristão que conhece o tabernáculo e a interpretação, o significado espiritual do tabernáculo, nunca vai ter dúvida de que a palavra de Deus é inspirada, de tão maravilhoso que é. Muito bem? Então, disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Olha, irmão, agora tem que ser criado lá dentro, ele tem que levar o incensário, né? E ele vai provocar ali uma nuvem, tá, de incenso, e o Senhor vai aparecer no meio daquela nuvem, no meio dos querubins, em cima da arca, no propiciatório. Está vendo? Verso 13: porá um incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Verso 14: tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Agora entrou o sangue, está vendo? Nuvem e sangue. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, diante do propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo, que eu falei para os irmãos, 7 vezes porque nós somos lentos para aprender. Verso 15: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. E aí, sem os irmãos têm que procurar esse versículo, tem uma palavra muito interessante no livro de Números que diz assim: quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ele ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Então, irmãos, esse era o lugar de encontro, de comunhão, de instrução de Deus com o seu povo. Mas era naquele lugar ali, irmãos. Tinha que ter a arca, dentro da arca as 2 tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, vai ser colocada lá dentro, e o pote com maná. Mas, irmão, a grande importância são as tábuas da lei, estão lá dentro. Tá vendo? Quando nós chegamos no Novo Testamento, olha o que foi escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9. Hebreus capítulo 9, verso 5. Hebreus 9, 5. E sobre ela, a arca, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o que, irmãos? Não ouvi? Propiciatório que está escrito aí? Perfeitamente correto, irmãos, está vendo? Aqui ele usou agora a tradução da palavra do Antigo Testamento, do hebraico caporé, foi traduzida para o Novo Testamento agora como propiciatório, não propiciação, como está lá na carta de João, é propiciatório, está vendo? E Paulo, que eu creio que é o autor dessa carta, ele diz: dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, irmão, veja só, nós lemos aqui sobre o propiciatório,
no Antigo Testamento e agora chegamos no Novo Testamento e essa palavra foi perfeitamente traduzida como propiciatório. Agora vamos tentar descobrir, irmão, como que nós vamos identificar que esse propiciatório, os irmãos sabem, a palavra propiciar significa satisfazer, agradar, apaziguar. Está vendo? Como que Deus poderia habitar no meio de um povo pecaminoso como o seu povo de Israel? Só por causa do propiciatório, por causa do sangue que era derramado ali. Primeiro pelo próprio sacerdote e depois a oferta que ele fazia por todo o povo. Então, quando Deus via o sangue ali, no propiciatório, então ele podia encontrar com o seu povo ali na base do sangue. Então agora, irmãos, olha, diz que um querubim estava colocado numa ponta e o outro querubim na outra, olhando para um de face para o outro, de rosto voltado para o outro, mas olhando para baixo, porque a atenção deles está no sangue que está sendo colocado ali, tá? Então a palavra de Deus diz que era um querubim numa extremidade e outra na outra. E os querubins estendiam as asas, cobrindo com elas o propiciatório. Está vendo? Eles cobriam o propiciatório. E ali, diz o Senhor, virei de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, e falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Tá? E aí, irmão, nós vamos descobrindo que esses querubins, irmão, eles têm um papel, sabe? Uma obra importantíssima. Eles estão intimamente ligados com todo tipo de juízo de Deus. Lembra quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso? O que é que Deus colocou ao redor do jardim para proteger a chegada até a árvore da vida? 2 querubins com espadas flamejantes. Está vendo? Quando você chega no livro de Ezequiel, capítulo 1, irmão, tremendo significado. Os querubins, eles é que carregam a glória de Deus. E ali é aquele trono de Deus. Está vendo? Era a glória de Deus. Que lá no livro de Ezequiel você vai descobrir que por causa de pecado, de idolatria, aquela glória de Deus saiu do Santo dos Santos, foi para o lugar santo, depois foi para o átrio, ficou em cima da divisa, né? do muro do templo, né? E finalmente, como o povo não quis se arrepender, a glória foi embora e ficou pousada lá no Monte das Oliveiras. Então, irmão, os querubins estão intimamente ligados, né? com todo tipo de julgamento, né? São do mais alto nível da hierarquia, como nós encontramos no livro de Apocalipse. Está vendo? Agora veja só, irmãos, esses querubins, o que é mencionado a respeito deles? Então vamos começar no primeiro lugar, 1 Samuel 4:4, por favor. Quando nós queremos estudar um assunto na Bíblia, você quer pegar, irmão, é de grande utilidade quando você pega uma palavra, sabe? Não pode ser qualquer palavra, uma palavra de certa importância, como eu fiz aqui com essa palavra misericórdia, uma surpresa para mim, está vendo? Mas, irmão, quando você pega essa palavra e você vai numa concordância e você procura onde ela aparece, aí você precisa da ajuda de um dicionário de grego, de hebraico, né? Que possa te ajudar em português, né? Porque eu também não sei, eu não sei grego nem hebraico. Eu vou lá nos eruditos, né? Vou lá no Vine, vou lá no Robertson e outros, né? Vincent, esses homens que estudaram. E eles vão dizer para mim, ó, a palavra que está aqui no original é essa, e eu fico montado ali em cima, ó. Aí eu mesmo não sei nada, está vendo? Então, irmão, qualquer um de nós, podemos estudar e conhecer a palavra de Deus. Aliás, eu sugiro para os irmãos que se você é uma pessoa dedicada, que quer estudar, pelo menos conhecer bem o Novo Testamento, irmão, você tem que adquirir Novo Testamento interlinear, já está em português, ó, publicado pela Sociedade Bíblica, tá? Depois eles me dão lá a minha comissão. Irmão, vem em inglês, desculpe, em grego, e a palavra em português embaixo equivalente. Aí você pode identificar se a palavra que você está lendo, por exemplo, dou um exemplo que é um dos mais comuns. Jesus perguntou: Simão Pedro, você me ama? Aí a palavra ama, está escrito, você vai olhar e vai descobrir que aquela palavra no grego é ágape. Aí o Pedro responde: sim, senhor, tu sabe que eu te amo. Vai lá e olha para você ver, a palavra é diferente, é filéu. Então na nossa tradução, irmão, que diz assim: sim, senhor, tu sabe que eu te amo. Para nós ele está declarando que ama, no grego está dizendo que não ama. Irmão, não é que é problema?
Olha que problema. Está vendo? Então, irmão, tenha isso, me propõe, como eu disse para os irmãos, pode, vários irmãos têm me procurado, vários têm comprado, né? Não só o Novo Testamento interlinear, mas você precisa de uma outra ferramenta, que é o dicionário de Vine, também já está em português, irmão, publicado pela Assembleia de Deus, tem excelentes livros hoje. Aí, quando você estiver lendo uma palavra em português, chamou sua atenção, você vai na palavra em português, procura no dicionário do Vine, e ele vai te dar dizendo, ó, essa palavra aparece no grego assim, 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 tem 1, 2, 3, 4 palavras diferentes, tá? Só um parênteses aqui para os irmãos, ok? Muito bem, então olha só, 1 Samuel 4,4, vamos ver, mandou pois o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, do que, irmãos? 1 Samuel 4,4, irmão, me ajude aí. Mandou pois o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, o que mais? Tá, entronizado entre os querubins. Então, irmão, se ele está entronizado entre os querubins, então tem um trono ali que está colocado entre os querubins, não está certo? Porque se ele está entronizado, não tem trono, é meio esquisito. Está vendo? Nós falamos que hoje Jesus está sentado no trono, nas alturas, mas não tem trono? Tem, claro que tem. 2 Reis 19, por favor. 2 Reis 19, verso 15. E orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás... Oi? Irmãos? Que estás o quê? Acharam aí, irmãos? 2 Reis 19, 15. E orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás... Isso, irmão, pode ler para mim, por favor, entronizado o quê? Entre os querubins. Está vendo, irmão? Só para você ver quantas vezes. Salmo 80, verso 1. Salmo 80, verso 1. Dá ouvidos ao pastor de Israel, que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás... Oi, irmãos? Os irmãos podem ler para mim esse pedacinho? Pode citar para mim? Tu que estás o quê? Não estão vendo? Uma e outra vez a palavra está dizendo que o Senhor está entronizado entre os querubins. Então, irmão, é só para mostrar para você que tem um trono aqui agora, tá? Não somente, ele tem um trono, ele está entronizado. Aquele lugar ali chamado propiciatório, entre os querubins, é um trono. Está vendo? Porque nós vamos chegar no Novo Testamento, aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. A responsabilidade nossa, onde que está. Salmo 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado entre os querubins, abale-se a terra. E se você quer anotar mais um, eu não sei se eu retirei todos os lugares que falam sobre entronizado, mas é Isaías 37:16, né? O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins. Então, irmãos, está claro para nós aqui na palavra, não temos como negar, que em cima da arca, no propiciatório, entre os querubins, existe um trono. Está vendo? Que nós vamos poder chamar, na linguagem do Novo Testamento, de acordo com Hebreus capítulo 4, de trono da graça, ou trono de misericórdia. Está vendo, irmão? Então, irmão, você vai ver que a ligação que tem, só um minutinho, nós estamos aqui fazendo um estudo bíblico, pregando versículos da Bíblia, mas imediatamente nós vamos ver a aplicação. Outro lugar, 2 Samuel capítulo 6, verso 2. Aqui, o Espírito Santo vai falar para nós de uma maneira diferente. Imagina os irmãos, se a palavra é propiciatório, então é um lugar onde se manifesta propiciação, onde se torna agradável, não é? Isso está falando onde o nosso pecado, nossas ofensas a Deus são pagas, são resolvidas e nós somos feitos, tornados agradáveis a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Acharam 2 Samuel 6,2? Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que
Que, irmãos, o quê? Agora mudou, não é? Agora é o quê? Tá vendo, irmão? Então, se assenta. Então, irmão, ali tem um assento. Tá vendo? Lá diz que é um trono, está entronizado, mas aqui agora diz que ele se assenta. Tá vendo? Então, irmãos, por essa razão, e levando em conta o significado do propiciatório, é que foi traduzido na versão em inglês do King James e não sei quantas outras, como assento de misericórdia. O irmão está entendendo? Quando o Senhor, ele entrava em contato com o seu povo, ele aparecia somente naquele lugar, na arca, coberta pelo propiciatório, entre os querubins, e ali ele tinha o trono, e agora ele tem um assento. Imagine, irmãos, no tabernáculo tem muitas coisas. Sabe uma coisa que não tem no tabernáculo? Muito interessante, cadeira. Lá tem mesa? Tem, a mesa com os pães da proposição, mas cadeira não tem. Sabe por quê? O Espírito Santo queria dizer para nós, que a obra daqueles sacerdotes nunca terminou. Eles nunca puderam concluir essa obra. Por isso, eles não podiam se assentar. Quando a palavra de Deus diz que Jesus, ele fez a purificação dos nossos pecados e assentou-se à direita da majestade. Hebreus capítulo 1. Está vendo? Porque ele completou a obra, então ele pode sentar. Então agora, irmão, não tem assento, não tem cadeira, nem para Arão, nem para qualquer sumo sacerdote ou para qualquer sacerdote. Mas agora tem um assento, tem uma cadeira, que é chamada de assento de misericórdia. Trono de misericórdia. E sabe o que mais, irmão? 1 Crônicas 13:6. Todos acharam? 1 Crônicas 13:6. Para fazer subir dali a arca de Deus, da qual é invocado o nome do Senhor, que... Oi, irmãos? Pode responder para mim, irmão, por favor. Que assenta ou habita? Está vendo, irmão? Algumas traduções mudam também com uma facilidade. Irmão, aqui nós encontramos uma outra expressão. Não somente ele está entronizado, não somente ele se assenta, mas ele habita, irmãos, ele mora. É a morada dele, é a casa dele ali. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmão, a palavra habita, na primeira carta de João, irmão, essa palavra aparece um monte de vezes. Lamentavelmente, eles colocaram como permanecer. Não ajuda, não ajuda. A palavra é morar, é habitar, é fazer morada. No Salmo 90, Senhor, tu tens sido... Oi? Os irmãos não sabem? Senhor, tu tens sido o quê? Nosso refúgio. Não, irmão, no original tem sido a nossa habitação. Irmão, refúgio e habitação é diferente. Sabe o que é refúgio? A gente apronta aqui na terra, entendeu? Arranja um monte de confusão, aí os inimigos vêm em cima. Tem espada na mão e a gente sai disparado ali, vamos correndo lá para a morada do Senhor. Chegamos lá espavoridos, batemos na porta e abre depressa que os caras estão chegando aí. Está vendo? E aí ele fica ali e tal, anda por ali na morada, na habitação do Senhor e tal. De vez em quando ele vai na janela, dá uma olhadinha. Quando ele vê que a turma desapareceu, fala: Senhor, prazer te ver, depois eu volto. Sabe por quê, irmão? Porque não habita no esconderijo do Altíssimo. Está vendo? Ele não mora lá. Então, irmão, a palavra que você encontra lá em 1 João, irmão, é inúmeras vezes. É uma das palavras-chave daquele livro. É habitar, permanecer, fazer a nossa morada ali. É muito significativo. Então, irmãos, aqui agora é que Deus habita entre os querubins, é a morada dele. Irmão, não sei se você pode entender a figura do Antigo Testamento para nós, a igreja hoje. Quando a arca de Deus foi levada, não tenho tempo para mostrar para os irmãos lá, lembra o livro de Samuel, 1 Samuel? Quando a arca de Deus foi levada para o meio dos filisteus, aquela mulher de alto nível espiritual, uma das noras de Eli, que já não conseguia mais enxergar, e os filhos dele, que eram sacerdotes, estavam praticando imoralidade na porta do tabernáculo com as mulheres que vinham trazer
as suas oferendas. Coisa terrível. E eles não conseguiam ver que não adiantava continuar vivendo o pecado. Não, agora os filisteus vêm, os filisteus vão nos atacar, tragam a arca da aliança, achando que a arca da aliança vai protegê-los vivendo aquele pecado. Eu sou negativo. A arca não vai proteger vocês do pecado. Ou vocês se arrependem, ou então a arca vai embora. E aí a palavra de Deus diz que quando a arca foi levada, aquela mulher deu à luz um filho e disse: coloca o nome no meu filho de Icabô. Lembra? Foi-se a glória do Senhor. Irmão, em vários lugares no Antigo Testamento, vários, se você procurar numa concordância, você vai descobrir que a arca da aliança, com o propiciatório por cima, nunca pode ser separado, nunca, tá? A arca é a parte de baixo e a cobertura dela é o propiciatório. Você vai descobrir, irmão, em vários lugares, o Espírito Santo diz que aquela arca, irmão, era o estrado dos pés do Senhor. Sabe o que é estrado? Eu costumo brincar para os irmãos, né? Como eu já tenho alguns anos de caminhada, no meu tempo, estrado, irmão, era feito de madeira. Sabe, a gente colocava aquele, né? Aquela proteçãozinha de madeira para a gente poder tomar banho, para não escorregar e não cair. Hoje é tudo de plástico, tudo, né, moderno. Mas é aquilo ali, irmão. Aquele pedestalzinho de madeira que é colocado ali. Para quê? Para que você não tenha que colocar o seu pé em relação direto com o chão. E aí cai o sabonete ali, tá? Você pode escorregar, levar um tombo, quebrar ossos, né? Então, irmão, o Senhor disse que a única maneira dele entrar em contato com essa terra é se houvesse a arca da aliança. Ele disse: essa arca é o estrado dos meus pés. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Quando a arca foi levada pelos filisteus, está vendo? Aí a palavra de Deus diz que foi-se a glória do Senhor. Irmão, quando essa arca ela rodou lá em vários lugares. Vou mencionar para os irmãos aqui o finalzinho, que é um dos lugares, era Bet-Semes. Quando aquela arca voltou, irmãos, a primeira vez, né, que o Davi tentou levar para Jerusalém, ele esqueceu completamente que só quem podia carregar a arca da aliança eram os levitas. E aí o que aconteceu? Uzá e Aiô, dois irmãos dedicados, consagrados, né, desejosos de servir o Senhor. Uzá, o Aiô na frente e o Uzá atrás. E aí colocaram igualzinho, os filisteus fizeram a arca numa carroça. Aí lembra, quando a carroça começou a virar, o Uzá que estava atrás, e o nome dele significa força. Quando ele tentou colocar a mão, foi fulminado, porque ele não podia colocar, porque ele não era um levita. Irmão, quando essa arca, ela fica parada lá há muito tempo, e quando Davi levou, depois de considerar diante do Senhor, ele disse: nós cometemos um erro. O Senhor diz que só os levitas é que podem carregar. Irmão, quando Davi leva de volta essa arca para Jerusalém, irmão, nunca mais ela retornou para o tabernáculo. Está vendo? Nunca mais ela retornou. Irmão, é impressionante. Quando você lê, é algo tão surpreendente. Porque a palavra de Deus diz que Davi, ele armou uma tenda, uma barraca, uma barraquinha, está vendo? Para que a arca ficasse, irmão, mas ela tinha que ir para o tabernáculo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Desde que a arca foi embora, você agora tem um tabernáculo sem arca. Está entendendo, irmão? Irmão, todos os utensílios do templo, o altar de bronze é a morte do Senhor Jesus, a pia de bronze é a palavra de Deus e o Espírito Santo, a mesa com os pães da proposição, Cristo é nosso sustento, o altar de ouro do incenso, Cristo é nosso mediador, nosso intercessor, e o candeeiro de ouro, Cristo é nossa luz, com significado também da igreja. Irmão, todos esses utensílios falam do que Cristo fez, da obra dele. Mas, irmão, a arca é a pessoa de Cristo, não é o que ele fez, é ele. E aí, irmão, hoje nós podemos entender o significado que nós temos hoje. Por que o povo de Deus se dividiu? Porque no Brasil hoje nós temos certamente acima de 3.000 denominações. Sabe por quê, irmãos? Porque a arca, a pessoa de Cristo não tem o seu devido lugar de autoridade no meio do povo de Deus.
Vivemos como nos livros de Juízes, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, porque não havia rei em Israel. Então, irmãos, essa arca, irmão, é de um significado tão grande, está vendo? E quando, lá no livro de Ezequiel, ele nos mostra que a glória de Deus, os querubins foram levantando a glória de Deus, irmão, essa glória é exatamente isso aqui. Está vendo? A glória de Deus que descia, aquele Shekinah, aquela nuvem de glória que descia naquele lugar ali da arca, irmão, ela começou a sair, porque o Senhor disse: não posso compactuar com o erro e o pecado que vocês estão cometendo. Irmão, ela começa a sair devagarzinho, pouco a pouco, como se o Senhor quisesse dizer: não quero abandonar vocês. E finalmente já foi embora. Os irmãos sabem o que os rabinos, o ensinamento dos judeus ensinam? Que quando isso aconteceu lá, na época do Ezequiel, está mencionado lá, no capítulo, se não me engano, começa no capítulo 8, 9, 10, falando que a glória foi saindo, irmão, ela saiu e foi lá para o Monte das Oliveiras. Sabe o que muitos rabinos ensinam? Isso está registrado lá em Israel, nos registros deles lá. Irmão, aquela glória ficou parada lá no Monte das Oliveiras 3 anos e meio. Na época do Ezequiel, e as pessoas podiam ver de longe aquela nuvem, a nuvem do Shekinah. Sabe o que é isso, irmãos? Avisando que um dia aquela nuvem vai voltar e vai ficar aqui na terra 3 anos e meio. Isso te lembra o quê? É difícil para os irmãos falar porque é o quê, irmãos? O ministério do Senhor Jesus, 3 anos e meio. Está vendo, irmão? Um dia a arca voltou, o templo está lá funcionando, o sacerdote tudo, mas irmão, lá dentro não tem arca. A arca já tinha sido escondida por Josias, aquele rei piedoso. Está vendo? Ela já tinha sido escondida. Isso que vai acontecer aqui em Bet-Semes, quando a arca vem, tá? Você pode procurar aí, 1 Samuel capítulo 6, verso 19. Um trecho que nós já lemos muitas vezes, talvez não tenhamos um entendimento muito claro, eu mesmo não tinha até começar a estudar esse assunto, foi só agora que eu pude ver de uma maneira mais completa, talvez tenha outras lições, não sei, acredito que sim, mas olha só, irmão, o que está escrito aí, 6,19, 1 Samuel, feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca, não olharam para a arca, o irmão está entendendo? Eles olharam para dentro da arca, sim, feriu deles 70 homens, então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Irmão, que pecado que eles cometeram, irmão? Qual o erro que está aqui? Eles não poderiam ter tocado, irmão, a lição do Senhor para nós, principal. Tem desobediência? Tem, mas irmão, há uma lição que eu considero ainda mais prática para nós. Para ele poder olhar dentro da arca, ele queria saber, as tábuas da lei estão lá, o pote com o maná e a vara de Arão que floresceu. Para ele poder ver dentro da arca, ele tem que tirar a tampa. Está vendo, irmão? E essa tampa era o que, irmãos? O quê? O propiciatório. Ou, se você quer mudar agora, o assento de misericórdia. Está vendo, irmão? Então é que nós começamos a entender agora o que o Senhor está querendo falar conosco, a nossa parte agora. Está vendo? Então, irmão, olha só, quando eles tiraram a tampa, que é o propiciatório, é o assento da misericórdia, é onde o sangue era derramado, está vendo? Eles se expuseram às tábuas da lei. Okay? Foram fulminados. Irmão, veja a seriedade, irmão. Quando hoje nós não praticamos a misericórdia. Quando o Senhor disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, então é algo futuro que vai acontecer. Está vendo? Mas em outro lugar, no Evangelho de Lucas também, o Senhor Jesus diz, sede, pois, misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que está no céu. E aí, quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo e a sua casa. Quando, irmãos? Ele diz, naquele dia. Então, irmão, há um dia especial
em que Onesíforo, com a sua casa, com toda a dedicação dele, com todo o serviço que ele prestou a Paulo e aos irmãos, Paulo diz, ele vai carecer da dádiva de Deus da misericórdia, que o Senhor conceda-lhe misericórdia. Então, irmãos, a figura que nós temos aqui é que quando eles tiram a tampa, é a nossa prática hoje, que nós não exercemos a misericórdia. Lembra da parábola de Mateus 18, fica claro para você. O homem recebeu o perdão de 10.000 talentos, mas ele não perdoa o seu conservo por causa de 300 denários, 300 dias de serviço de um trabalhador comum. Está vendo? Nós recebemos, mas nós não passamos, ou seja, nós tiramos a tampa do propiciatório e aí nós estamos expostos agora ao julgamento. O Senhor disse, é assim? Você vai colocar seu irmão na cadeia? Então você também vai para a cadeia. Mateus 18. Assim vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de coração. O que o Senhor transmite para nós nessa verdade da arca com o propiciatório? O propiciatório, irmão, falando, quando as tábuas da lei estão dentro da arca, os irmãos lembram, são as segundas tábuas, porque a primeira Moisés quebrou, não foi assim? Quebrou não por erro dele, mas quebrou pela a ira justa de Deus, quando ele viu o povo desenfreado lá no bezerro de ouro. Mas, irmão, aquilo ali é uma lição para nós, para dizer, a primeira tábua da lei é quebrada pelo homem, está vendo? Então aquilo ali é a obra de Adão. Adão desobedeceu, a raça humana desobedeceu com ele, as tábuas foram quebradas, mas agora vem um outro que ele guarda. Então essa segunda tábua que foi feita, ela foi colocada dentro da arca. Ora, irmão, se a arca é Cristo, isso é Salmo 40. Oh Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Está vendo? Então ele guardou, irmão, ele guardou a lei. Então veja, Jesus, ele guarda a lei, aquela lei que está ali dentro da arca, está dentro do coração dele, né? Tá protegida dentro da parte chamada arca, que é a pessoa de Cristo, madeira e ouro, está vendo? Mas, irmão, tem a parte de cima, e ele veio, e ele pagou tudo aquilo que aquela lei exigia de nós. Irmão, está entendendo? Ele é o único, irmão, ele é o único que pode ficar diante de Jeová, do Deus Criador, e dizer, eu não tenho pecado, portanto, destrói toda essa nação de Israel, destrói todos os gentios, mata todo mundo, porque todos são pecadores. Não, ainda que ele guardou essa lei completamente, estava dentro do seu coração, como o Salmo 40 fala, irmãos, ele se expôs voluntariamente a todos os juízos, a todas as penalidades que a quebra dessa lei trazia. Então, irmão, essa é a parte de Cristo do propiciatório. Ele fez isso para quê, irmãos? Para nos propiciar diante de Deus. Agora, olha só, irmão, 1 João diz assim, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, porque ele é a propiciação. Veja, irmão, agora não é propiciatório, essa é a ação, o resultado do propiciatório, está vendo? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Então, irmão, quando ele morreu na cruz, irmão, ele morreu por todos. Está vendo? Novamente você tem a palavra todos aí. Não venha me dizer que ele morreu só por um grupo de pessoas. Não aceito isso de jeito nenhum. Ele morreu por todos, irmãos. 1 João 2, 1 e 2, e depois no capítulo 4, versículo 10, ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, está vendo? Então, irmão, agora o que aconteceu? Você chega no Salmo 85, e lá você encontra uma expressão profética que apontava para a obra do Senhor Jesus, diz assim, encontraram-se a misericórdia e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Ô irmão, que coisa maravilhosa, entendeu agora? A justiça, a verdade está lá dentro, é a lei, ela é justa, boa, perfeita, santa, não há erro com a lei, mas ela só mata.
É o que Paulo chama em 2 Coríntios capítulo 3, o ministério da morte. Não que a lei seja morte, mas é que ela nos condena. Mas agora, irmão, Deus tem uma outra coisa, por cima, está vendo? Ele cria agora uma tampa. O propiciatório, irmão, ele tampa, hermeticamente, ele encaixa, está vendo? E tem uma proteção ao redor, de tal maneira que mesmo que fosse vestido com a arca, o propiciatório não cai, porque se ele cair, se ele puder escorregar, então novamente as tábuas da lei estão expostas, está vendo? E nós estaríamos expostos, mas ali, irmão, o que o Senhor Jesus fez? Ele juntou os dois. Por isso Paulo diz, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo, as tábuas estão lá, ele pagou, ele cumpriu tudo, ele se expôs à maldição da lei. Está vendo, irmão? Olha, irmão, cuidado, muitos irmãos não entendem quando a palavra de Deus diz que Cristo nos resgatou, como se ele tivesse resgatado e pago essa dívida para Satanás. Olha, irmão, se um ladrão rouba seu carro, e depois ele liga e diz, olha, seu carro está comigo assim, se você me der 10 mil, eu te entrego o carro. E você vai lá dar 10 mil para ele, você está reconhecendo que ele é dono do carro, que ele tem parte do carro. Está vendo, irmão? Se você pagar alguma coisa para Satanás, Jesus nunca pagou nada para Satanás, irmão. Mas o pior, irmão, tem irmão que acha que ele pagou isso para o pai. Tem um irmão um dia que falou comigo, não, irmão Deus, Jesus é bem melhor do que o pai, né? Eu falei, irmão, não entendi. Ele não intercede por nós, lá junto do pai, e ele não nos resgatou, ele não pagou, não foi para o pai. Eu falei, irmão, que é isso, irmão? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Irmão, Jesus pagou o resgate à lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Capítulo 3, não me lembro o versículo de Gálatas. A misericórdia e a verdade, irmãos. Olha aqui a palavra misericórdia, está vendo? Então, na pessoa do Senhor Jesus, a misericórdia e a verdade. A verdade está lá, irmão? Está lá, não tem como negar. Mas agora, a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Irmão, realmente tenho muitas coisas para continuar falando para os irmãos, né? Amanhã, com a graça do Senhor, nós concluiremos. Vamos falar um pouco mais de perto, né? Já adianto para os irmãos dizendo o seguinte, falei no primeiro dia, dei uma pequena luz para os irmãos. O que mais me impressionou, irmão, foi quando eu li a palavra mercy seat, assento de misericórdia. Nós vimos aqui que corretamente nós chamamos de assento de misericórdia, trono de misericórdia, o mesmo trono de Hebreus capítulo 4, verso 16, de chegar até o trono da graça, está vendo? Então é esse aqui, irmão, esse é o trono, é o propiciatório, não tem a menor dúvida, ok? Mas eu disse para os irmãos que o que me assustou, irmão, foi que agora nós podemos comparar duas expressões, está vendo? Uma é do lado de Deus para conosco, é o assento de misericórdia. Aí eu falei para os irmãos que a nossa tradução da palavra bema, B-E-M-A do grego, que é traduzido como tribunal de Cristo, nas traduções em inglês é assento de juízo, é judgment seat. O outro é mercy seat. E aí então, irmão, agora nós temos dois assentos, um de misericórdia e um de juízo. Está vendo? E aí, irmão, amanhã nós vamos entender de maneira mais clara por que o Tiago diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. E ele conclui dizendo, a misericórdia, o quê? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Está vendo, irmão? Naquele dia é que vai se cumprir Mateus 5,7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Nosso Pai, nós entregamos em Tuas mãos o que o Senhor nos permitiu compartilhar nessa manhã. Reconhecemos, Senhor, que é necessário muita coragem, Senhor, muita ousadia da nossa parte. Nos levantarmos para tocar em assuntos tão sublimes. Mas pedimos, Senhor, que Tu possas ir, como o Senhor já prometeu, não somente à nossa frente, mas também na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, por cima e por baixo. O Senhor tenha misericórdia das nossas limitações para tocar nesses assuntos tão maravilhosos que nos falam da Tua pessoa, o Pai das misericórdias. Agradecemos, entregamos tudo em Tuas mãos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.